E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o equilíbrio entre gastar e poupar. O equilíbrio entre viver bem hoje ou viver bem no futuro. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Eu queria começar dizendo que não existe fórmula mágica, não existe lá um jeito certinho de fazer que funciona para todo mundo, óbvio, né? Isso não faria o menor sentido porque a nossa vida é completamente diferente uma da outra. Mas o que eu vou passar aqui para vocês é como é que eu faço, como é que eu administro e alguns princípios que eu acho que são muito importantes para o enriquecimento de longo prazo, né? Algumas coisas assim que mexem com a nossa mentalidade, o nosso jeito de olhar, a nossa riqueza, a nossa acumulação de riqueza, o nosso tempo, o nosso trabalho, enfim. Esse tipo de coisa que eu quero refletir com vocês hoje aqui. Eu queria começar falando sobre o bom senso, né? Porque o bom senso é a coisa mais importante. Aliás, se você tem bom senso, talvez esse vídeo nem seja tão útil para você. Porque o que eu mais vou falar aqui é sobre bom senso, sobre equilíbrio, sobre ponderação, né? A gente vê muito aí na internet, principalmente aqui no YouTube, dicas de influenciadores, de finanças e tal, falando coisas absurdas como, você precisa economizar cada centavo, você não pode gastar nisso. Aquelas coisas assim, será que eu quero, eu preciso, eu posso, enfim, não sei o quê. Um monte de desculpa para você viver mal, né? Eu já vi gente aí famosa, né, falando, porque eu vou no aeroporto e daí eu não como um salgadinho porque o salgado, a coxinha do aeroporto custa 15 reais, né? Realmente, a coxinha do aeroporto é muito caro. Mas será que isso aí não é um certo exagero, né? Eu prefiro pagar 15 reais numa coxinha do que ficar com fome. Eu acho que o bom senso está aí, né? A gente não pode levar todas as coisas a ferro e fogo. Claro que, por outro lado, se você come todos os dias no aeroporto e paga lá 25 reais no seu lanche, talvez isso seja uma certa burrice, né? Talvez isso seja desnecessário. Enfim, eu não sei o quanto você ganha também. Se você ganha muito dinheiro, talvez isso seja irrelevante. Agora, vamos lá. Bom senso é o meio termo, né? É você não se preocupar de vez em quando com alguns gastos que você tem, mas você se preocupar no macro, você controlar de forma geral. Tem outras coisas que falam muito por aí, como tipo, ter carro é um gasto, carro é um passivo, não sei o quê. E aí o cara fica a vida inteira sem ter um carro, mesmo precisando de um carro, né? Claro que a vida de cada um é diferente, né? Eu, por exemplo, já tive carro por muito tempo, agora faz 1 ano e meio que eu fiquei sem carro, agora eu estou de carro de novo. Então, assim, depende da vida que você está vivendo, de como é que é seu trabalho, o que você precisa fazer. Claro, não vamos também generalizar. Toda generalização é burra, toda generalização não presta, né? Aliás, você tem lá uma família, você tem filho pequeno, aí você não tem carro, como pode isso? Aí seu filho passa mal, você tem que chamar um Uber para levar pro hospital, ou você tem que chamar um Uber para ir para a farmácia com a sua mulher, enfim, né? A gente tem que pensar, né? Não existe esse negócio de, a minha regra vale para todo mundo. Não é isso. Mesma coisa vale para casa própria, né? Casa própria não é investimento, casa própria é um gasto. Enfim, tudo bem, realmente é um gasto. Mas você trabalha para quê? Vai viver de aluguel a vida inteira? Aí você quer construir lá um cômodo, uma oficina que você quer ter, uma garagem maior que você quer ter, qualquer coisa você não pode, não posso porque minha casa é alugada e eu nunca vou comprar uma casa. Então, enfim, isso pode não ser importante para algumas pessoas e pode ser importante para outras pessoas. Então, cada um tem sua realidade. Qualquer tipo de generalização sempre será burra, sempre será falsa. E é por isso que eu vou bater muito na tecla do bom senso aqui. Eu preciso matar a minha fome com a coxinha de 20 reais do aeroporto todos os dias? Bom, provavelmente não, né? Ninguém precisa fazer um negócio desse. Agora, eu estou fazendo uma viagem, qual é o problema de eu matar a minha fome gastando um pouquinho mais? Não vai arrancar pedaço, você não vai ficar pobre por causa disso. E o melhor, você não vai enriquecer porque você deixou de comer uma coxinha no aeroporto. Sabe? Então, o que eu vejo é assim, muita gente, enquanto pobre, né, enquanto no começo da carreira de influenciador, fala esse tipo de abobrinha. Depois que consegue mais sucesso e tal, aí a pessoa aparece com carro, com casa, cheio de passivos, né, que atrapalham o enriquecimento e tal. Então o problema era guardar dinheiro, poupar para ficar rico, ou será que o problema era que a pessoa era pobre e não podia comprar aquilo ali, né? Então é uma coisa para a gente refletir. Nunca a gente pode acreditar em tudo que a gente diz, principalmente no YouTube. Tudo que todos os YouTubers falam, incluindo eu, você tem que ir lá, investigar, averiguar e ver se aquilo lá se encaixa na sua realidade. E quanto mais cético você for, mais chance você tem. É isso que eu tenho observado. Quanto mais a gente duvida do que a gente vê na internet, mais chance a gente tem de atingir o sucesso. Então, por favor, duvidem de tudo, vamos conversar, vamos debater que isso é o mais importante. Agora, indo uma questão mais prática e além do bom senso, eu queria falar um pouquinho sobre o controle de gastos, né? Como é que eu controlo? Porque, veja, todo mundo tem mais ou menos a mesma situação. Entra um X de dinheiro no mês e vai sair lá um outro X de dinheiro no mês, né? Para onde vai esse dinheiro, a gente vai decidir. Mas é mais ou menos isso que todo mundo vive. Nessa questão do controle, existem dois extremos, né? Existe aquele cara
que é descontrolado, que gasta mais do que ganha, que vai gastando no cartão de crédito, quando chega a fatura toma um susto, né? Que geralmente não é o público que a gente tem aqui no canal. O pessoal aqui do canal, pelo menos, é um pessoal que tem se mostrado mais responsável, que geralmente sobra dinheiro para investir e tal, mas enfim, tem essa galera dos descontrolados. E o outro extremo é o Zé Continha, é aquele cara que fica anotando tudo que ele gasta, desde balinha, chiclete, salgadinho, enfim, tudo ele vai anotar, ele vai ter um controle, uma planilha extremamente complexa para controlar os gastos mensais dele. Bom, no primeiro caso, né, o cara descontrolado, o prejuízo é bem óbvio, né? O cara não gasta mais do que ganha e daí ele fica devendo, ele acaba pagando juros do cartão de crédito, ele acaba entrando no cheque especial de vez em quando, ele provavelmente não mantém uma reserva de emergência, enfim. A vida desse cara é um desastre, mas ele sabe que é um desastre. E tudo bem, porque ele vive assim por escolha. Agora, o outro extremo é um pouquinho pior, porque veja, ele não sabe que aquilo lá está atrapalhando a vida dele, ele não tem ideia do prejuízo que aquilo lá causa com ele. Esse cara que fica anotando balinha e fica perdendo tempo com planilhas, geralmente ele é o mesmo cara que fica fazendo planilhas para ver quando que ele vai se aposentar, supondo rentabilidade e supondo quanto ele vai poupar e daqui a 15 anos eu vou me aposentar e não sei o que lá, que é geralmente quem acaba tomando ferro, porque as nossas expectativas, quanto mais plano a gente faz, quanto mais número a gente coloca nos nossos objetivos financeiros, principalmente quando tem renda variável no meio, mais chances de acontecer alguma besteira, porque aquilo ali não vai se concretizar e esse cara vai ficar desesperado, vai vender tudo com o mercado embaixo, enfim. Mas esse não é o tema principal do vídeo, vamos lá. O cara que fica fazendo esse monte de continha, ele está perdendo dinheiro, mas ele não está vendo. Por quê? O tempo que ele poderia estar melhorando no seu trabalho, né, investindo em alguma coisa, seu tempo em alguma coisa, criando alguma coisa, né? Porque a economia nova ela gira em torno de criar. O que você criou para a sociedade hoje, né? Ou para o seu empregador, ou seja o que for para a sua empresa, né? O que você criou hoje? O cara que fica lá preocupado com isso aí, ele gasta horas com uma coisa que é desnecessária. Não precisava gastar isso aí. Então esse cara não cria nada, esse cara deixa de ganhar muito dinheiro e esse cara nunca será rico, esse cara sempre será pobre. Porque a mentalidade dele é uma mentalidade de miséria, é uma mentalidade de escassez. Esse cara nunca vai conseguir atingir o sucesso, porque ele está muito mais preocupado em fechar as torneirinhas do que em se valorizar, em ganhar mais, em conseguir um aumento na empresa, em ampliar a sua empresa ou o seu trabalho autônomo. Ele está olhando para o lado errado da equação, ele está olhando para o lado do gasto, que claro, tem que ser controlado com bom senso, mas ele deveria estar olhando para o lado das receitas, que é onde ele pode ganhar mais, é onde ele pode crescer como pessoa. Afinal, os nossos gastos a gente só pode cortar até um certo limite. Agora, a nossa receita pode crescer infinitamente, não tem limite para o quanto você pode ganhar, para o quão rico você pode ser. Claro que isso é muito difícil, o objetivo aqui não é fazer da vida um conto de fadas, até porque não é, né? A maioria das pessoas não vai ficar rica, não vai ficar milionária, lógico, esse negócio é difícil pra caramba, mas não tem limite. Para cima não tem limite, para baixo tem, você só pode cortar a despesa até um certo ponto. Então, o que eu faço para facilitar a minha vida? Primeiro, eu concentro todos os gastos possíveis no meu cartão de crédito. Tudo que eu compro eu pago no meu cartão de crédito, porque fica fácil. Chega no final do mês, uma fatura só, é uma batida de olho para eu ver se eu gastei mais ou menos. E mais, durante o mês eu consigo ver como é que está lá o meu desenvolvimento, como é que está andando as minhas finanças. Então, se eu vou comprar uma coisa, eu bato o olho lá no meu aplicativo do cartão de crédito e vejo, bom, eu ainda tenho X para gastar dentro desse mês, né? E quando eu falo ainda tenho X, não é comparado com o meu limite do cartão, né? É comparado com quanto eu me propus a gastar com o cartão de crédito. Isso facilita muito a vida da gente, além de dar vários outros benefícios, né? Porque você usa muito cartão de crédito, aí o banco te dá um cartão de crédito melhor, aí você ganha mais milhas para poder viajar, aí você ganha mais um monte de benefício, enfim. É uma coisa muito interessante, eu sempre uso, eu viajo todo ano sem pagar a passagem, porque eu uso muito cartão de crédito, simplesmente por isso. Então, é um bom hábito você fazer isso, desde que você não seja uma pessoa descontrolada e você tenha exatamente a meta de quanto você pode gastar no cartão. Então, esse é o primeiro ponto. Concentrar todos os gastos do cartão de crédito vai facilitar a vida, facilita a minha vida, é assim que eu faço. E a segunda coisa que eu faço, eu uso um aplicativo que me ajuda a gerir minhas contas. Eu vou falar o nome dele aqui para vocês, que é o Guia Bolso. Existem outros que são parecidos, eu não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada de ninguém. Mas enfim, é o que eu uso, só vou expor para vocês exatamente o que eu faço. Todos os meus gastos vão lá, e quando gastam uma coisa do cartão de crédito, ela vai para lá, e eu fico sempre sabendo mais ou menos. Agora, a grande coisa que eu faço, que eu acho que é diferente do que fazem por aí, é o seguinte: eu não tenho 1 milhão de categorias. Quanto que eu vou gastar nesse mês em lazer? Quanto que eu vou gastar em viagem? Quanto que eu vou gastar em supermercado? Quanto eu vou gastar em não sei o quê? Eu não faço isso. Eu simplesmente tenho lá, todas as contas fixas vão num lugar chamado contas fixas, porque eu sei quanto eu vou gastar, né? Então, não preciso controlar a conta fixa, é sempre igual ou sempre mais ou menos igual.
E todas as contas variáveis eu coloco numa categoria chamada diversos ou outros gastos, né? Eu não fico separando bares, restaurantes, sei lá, hotéis, viagens, não sei o quê, porque isso não faz o menor sentido, né? Eu simplesmente coloco lá outros e eu tenho lá um objetivo geral. Então, se eu estou chegando perto ali, se os meus gastos variáveis estão chegando perto do limite, eu me preocupo. Se eles estão longe, eu não me preocupo. Pronto, esse é o único controle que eu faço. Eu não fico olhando cada conta, será que eu estou gastando muito com isso aqui, muito com aquilo ali? Não, eu não me importo com cada coisa individualmente, tá? Fica tudo dentro do bolo chamado diverso. Porque isso facilita a minha vida. Sobra tempo para eu gastar fazendo scripts de vídeos para vocês, que ultimamente eu não estou tendo tempo, os vídeos estão sendo meio sem roteiro, mas enfim, sobra tempo para fazer isso, sobra tempo para eu me dedicar ao meu trabalho, para eu melhorar no meu trabalho, para eu me qualificar mais, para eu estudar mais, para eu aprender, para eu me tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que vale mais para a sociedade. E isso no longo prazo vai fazer eu ganhar mais, eu ser mais valorizado, eu ter mais segurança no meu trabalho, eu ter mais retorno no meu trabalho, enfim. E vai me abrir portas, vai abrir oportunidades. Isso acontece, isso vale para todo mundo, isso não é exclusividade minha, isso é legal para todo mundo. Mas agora que eu falei para vocês como é que eu faço para controlar os meus gastos, né? O único controle que eu faço é esse, não faço nenhum outro controle, vocês já sabem todo o meu plano. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu faço, como é que é a minha estratégia em termos de investimento. Por exemplo, quantos por cento é o correto de poupar? Será que eu vou ficar poupando lá metade da minha renda e viver só com metade do meu salário a minha vida inteira e aí eu nunca vou curtir, não sei o quê, porque eu quero aposentar muito cedo, né? Como é o pessoal lá do movimento FIRE, né? Que é um pessoal que tende a se aposentar muito cedo, eles querem se aposentar muito cedo para se libertar das algemas do trabalho e tal, e aí eles acabam poupando lá mais da metade da renda e tal. Será que isso funciona? Bom, para mim não exatamente, né? Eu sempre poupo menos, mas eu tenho esse limite. Eu só poupo até metade se eu tiver num momento assim muito tranquilo, que tá tudo muito certo, não tá acontecendo nada, e aí eu consigo até metade deixar quieto, deixar num canto e investir. Mas eu uso como limite 50% do que tudo que eu ganho. Eu nunca posso poupar mais que 50% do que eu ganho. É uma regra que eu criei para que eu viva também, para que eu curta o que eu ganho. Mas claro, tem um máximo, tem um mínimo também, que é 20%. Eu nunca poupo menos de 20% da minha renda, nem um mês. Desde que eu comecei a poupar, a investir mensalmente, isso nunca aconteceu. Espero que não aconteça. Claro que em algum momento isso pode acontecer, no momento que eu tiver que usar reserva de emergência, porque, enfim, coisas na vida da gente acontecem, né? A gente às vezes tem filho, tem emergência, tem que comprar um carro, enfim, um monte de coisa. Mas, de forma geral, eu sigo essa regra. Agora, mais importante que isso, que é um princípio assim para a vida toda, é o seguinte: eu procuro manter a minha taxa de poupança constante. Por quê? Veja só, quando eu comecei a poupar, a única coisa que eu tinha era meu salário mensal lá do lugar que eu trabalhava, eles me pagavam mensalmente, eu tirava daquilo ali para poupar. Na época a minha taxa de poupança era muito alta, porque eu morava com os meus pais, a minha vida era muito mais fácil, né, do que é hoje, eu comecei cedo, mas enfim. E aí fui construindo um patrimônio, né? Eu comecei com imóvel, então eu tive imóvel primeiro, mais um imóvel, e aí depois eu descobri a bolsa e tal, e fui sempre crescendo. Quando eu fui assim acertando a minha filosofia de investimento e de vida, ficou acertado mais ou menos o seguinte: eu manteria minha taxa de investimentos mais ou menos constantes, vamos supor, só para ficar mais fácil de exemplificar, né? Porque na verdade só de vez em quando isso muda, mas só para exemplificar no vídeo, vamos supor que seja 50%, que é uma taxa extremamente alta, que eu só consegui por alguns períodos, claro, é impossível manter isso a vida inteira. Mas vamos lá. Então, vamos supor que no começo eu fazia isso aqui, eu tinha só meu salário e ele era dividido em duas partes. Metade eu gastava, metade eu poupava, vamos supor. O que aconteceu depois de 5 anos fazendo esse negócio? Depois de 5 anos fazendo esse negócio, eu tinha um imóvel. E daí, esse imóvel aumentava a minha renda. O que aconteceu? Eu continuei poupando 50% e continuei gastando 50%. Só que o meu todo aumentou, porque daí era o meu salário mais o aluguel que eu recebia daquele imóvel que eu tinha comprado. Né, que eu tinha comprado e quitado, óbvio, né? Porque antes de quitar a gente não tem nada, né? E esse pensamento eu fui levando comigo. Então, até hoje eu faço a mesma coisa. Eu dou uma olhada no final do ano, quanto é que eu estou ganhando por mês de salário? X. Quanto é que eu estou ganhando por mês dos meus investimentos, né? De renda? E aí a gente tem que ter algum cuidado, porque, por exemplo, eu não considero a renda fixa, porque a renda fixa ela não tem muito bem uma renda, né? Mas eu considero sim dividendos de ações, proventos de FIIs, até a renda fora do Brasil eu considero também, apesar de eu não ficar resgatando, mas eu considero como renda também. E lógico, a renda do meu salário. Eu junto o meu salário com a minha renda dos investimentos, divido no meio e gasto metade, né? Vai chegar um momento, que ainda não chegou, mas vai chegar,
que metade de tudo que eu ganho vai ser o meu salário, né? Eu vou poder gastar o meu salário inteiro porque os meus investimentos eles me dão um retorno igual ao meu salário. Esse é o momento quando a sua renda passiva fica igual à sua renda ativa. Seria o momento mais importante aí na vida de um investidor de longo prazo, né? De alguém que faz uma carteira orientada para uma carteira, vamos dizer assim, previdenciária, né? Para parafrasear o Barsi, grande investidor Barsi. Então, esse é um momento aí muito importante. Quando eu chegasse nesse momento, né? Se eu estivesse poupando 50% da minha renda, que hoje não é o caso, mas enfim, seria o momento que eu poderia gastar o meu salário inteiro, né? Porque aí o meu salário seria igual a uma renda passiva, eu gastaria o meu salário inteiro. E dali para frente, quanto mais eu fosse investindo, ou reinvestindo, a minha renda que eu poderia gastar no mês seria até mesmo maior do que o meu salário. Claro que isso leva muitos anos para chegar, né? Porque nesse ponto significa que a minha renda passiva estaria maior do que a minha renda ativa. E daí, por causa disso, claro, eu poderia gastar o meu salário e uma parte da minha renda passiva. Isso seria fantástico, claro, né? A gente caminha para chegar justamente nesse ponto, que é o momento que você está praticamente ali independente, né, financeiramente. Mas assim, o grande benefício de você manter uma taxa de poupança constante, que eu estou usando aqui 50% como exemplo, né? Claro que 50% é um certo exagero, difícil quem consegue manter uma taxa dessa a vida inteira, mas se você mantém isso daí constante, você vai incorporando os dividendos, os rendimentos, os aluguéis que você recebe na sua renda, o seu gasto mensal, a sua renda disponível vai aumentando mês a mês. Então você está investindo, mês a mês é um exagero, né? Ano a ano, né? Vamos dizer assim. Então você está investindo hoje e você já está colhendo o resultado. Apesar do resultado ser bem lento, cada vez você vai ficando mais independente e a sua renda útil vai aumentando. É claro que se você ganha um valor X e vai comparar com o seu colega de trabalho que ganha o mesmo valor X, você vai estar na pior provavelmente, né? Nos primeiros 20 anos, né? Óbvio, né? Porque você gasta menos do que ele gasta, você tem menos salário disponível do que ele tem. Ok, isso faz parte do jogo, né? O jogo do investimento de longo prazo, infelizmente, é assim. Você tem que trocar um pouquinho do presente pelo seu futuro. Mas eu acho que com uma boa organização, mantendo as contas em dia, nunca pagando juros, nunca financiando nada, você provavelmente vai começar a colher os frutos dessa jornada muito antes do que você pensa. São apenas alguns anos ali para você acertar toda a sua vida. Você já começa a ter benefícios assim fantásticos. A sua reserva de emergência que te dá um benefício fantástico de comprar tudo à vista, pagar tudo mais barato. Então, você com menos vai conseguir viver tão bem quanto aquele seu colega de trabalho que não pensa no futuro, que vive com mais, financiando mais, parcelando mais e sempre enrolado com alguma coisa, sempre enrolado com o banco. Enfim, vocês devem ter milhares de exemplos disso daí. A maioria das pessoas que a gente conhece infelizmente, tem essa cultura do endividamento, do consignado, da parcela, né? É triste, mas é a realidade que a gente vive. O mundo inteiro é assim, o mundo inteiro depende de crédito, né, para crescer. Mas a gente tenta, na medida do possível, escapar disso daí através da disciplina para conseguir alcançar aí a independência financeira o mais rápido possível, né? Eu queria concluir o vídeo de hoje só dizendo que isso é muito assim da minha experiência, é muito do que eu vejo. Esse vídeo foi mais aí um bate-papo, né? Porque afinal eu ando com muito pouco tempo, não estou conseguindo fazer uma pesquisa extensa sobre investimentos, sobre ações, sobre empresas. Às vezes eu gasto muito tempo procurando exemplo, procurando figurinha, procurando foto e às vezes não dá para fazer, mas eu queria passar um pouquinho para vocês disso. Como é que é a minha realidade, como é que eu faço para controlar os meus gastos? Eu sou assalariado, eu ganho salário, eu não sou um empreendedor de tempo integral, eu não vivo do meu próprio empreendimento, da minha própria empresa. Eu sou assalariado, como muitos de vocês que estão me ouvindo, e dá sim para conquistar a independência financeira tendo o seu salário com bastante disciplina. Então, eu queria agradecer a todos vocês que chegaram ao final do vídeo, todos vocês que acompanham o canal, que curtem, que comentam, que de vez em quando compartilham também com seus conhecidos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha com esse alguém, aposto que essa pessoa vai gostar. E também agradecer o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp, sempre mandando recomendações, mandando dúvidas, enfim, conversando, mantendo aquele negócio ativo. Quem tem curiosidade, quem quer entrar, o link está na descrição. O grupo é aberto por enquanto, afinal, o canal é pequeno, a gente consegue ainda conversar, atender todo mundo, enfim, trocar ideias sobre a maior variedade de assuntos possível. Então, a gente se vê semana que vem. Até lá!